sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou a professora Elisângela. Frase do dia. Não pense que as coisas são impossíveis. Renove sua esperança. Nunca desista dos seus sonhos. Lute. Não importa onde você parou, nem em que momento da vida pensou em desistir. Lembre-se, quando o outono derruba uma flor, a primavera coloca outra no seu lugar. Essa linda frase é da professora Lourdes Duarte. Tema da nossa aula de hoje, meus amores, biosfera e ecologia. A habilidade de número 11. Identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra, da estrutura interna à atmosfera e suas principais características. O que é biosfera? Historicamente, o conceito biosfera surgiu na Conferência sobre a Biosfera em 1968, organizada pela Unesco, com o objetivo de destacar a importância da conservação e uso de recursos naturais pela sociedade, visando o desenvolvimento sustentável. A biosfera é caracterizada pelo conjunto de seres vivos, componentes bióticos e seu meio ambiente físico-químico. Componentes abióticos, a palavra é formada pela união de outras duas, bio igual vida, mais esfera igual camada, ou seja, é tudo aquilo que está diretamente relacionado aos seres vivos e ao meio ambiente. É a região do planeta Terra onde é possível a existência de vida. Formação da biosfera. A biosfera é formada pelo conjunto de diversos ecossistemas, e estes se dividem em dois grandes biomas, aquáticos e continentais, terrestres. Os biomas possuem uma biografia caracterizada como clima, fauna e flora bem definidos. O Brasil ganha destaque por possuir o maior bioma do mundo, local de grande biodiversidade de espécies e extensão territorial, a floresta amazônica. A nossa linda e amada imagem, né, mostrando aí a biosfera, terra e oceanos. Ecologia. Vamos falar agora, meus amores, da ecologia. A ecologia é a parte da biologia que estuda as relações dos seres vivos entre si e destes o meio. A ciência ampla e complexa. Ecologia preocupa-se com o entendimento do funcionamento de toda a natureza, assim como vários outros campos de estudo da biologia. Ela não é uma ciência isolada. Para entendê-la, é necessário, por exemplo, conhecer um pouco da evolução genética. Esta imagem, meus amores, nós vamos observar a diversidade, né? Nós temos aí plantas, mas também nós temos mostrando o que seria uma evolução. Evolução genética, professora, dentro de ecologia, sim, evolução genética dentro da biologia. Existe, sim, todo o processo biológico também para as plantas. Professora, como assim? Se nós fizermos o cruzamento de determinadas plantas, ou se plantarmos também pastagens, flores, nós precisamos selecionar qual a melhor plantinha, qual a flor mais bonita eu posso caracterizar, eu buscar e fazer uma evolução genética. Professora, sim, evolução genética, sim, eu posso selecionar a flor a qual eu mais gosto, fazer o cruzamento dela através do pólen e aí gerar novos descendentes. Como seriam novos descendentes? Novas plantinhas, meus amores. Subdivisão da ecologia. A subdivisão da ecologia, de uma maneira geral, a ecologia pode ser subdividida em dois tipos: autoecologia, sinecologia. Na autoecologia, o estudo volta-se para uma determinada espécie ou indivíduo, analisando-se principalmente seu comportamento e o mecanismo adaptado que garantem a sobrevivência em determinado meio.
Já a sinoecologia faz uma análise mais ampla, analisando grupos de organismos que integram entre si e com o meio. Fica claro, portanto, que a autecologia e a sinocologia detêm-se sobre diferentes níveis de organização. Níveis de organização em ecologia. O estudo da ecologia baseia-se em 4 níveis principais de organização, que obedecem a um arranjo que agrupa sistemas mais simples até os sistemas mais complexos. Vejamos os níveis de estudo em ecologia. Nós temos a biosfera, nós temos população, nós temos ecossistema e nós temos comunidade. Na nossa imagem, nós iremos perceber que a biosfera é o que corresponde ao planeta Terra. Bioma aquático e terrestre. População, conjunto de espécies vivendo no mesmo local. Ecossistema, conjunto de vários organismos dividindo o mesmo espaço, ou seja, de outros seres, de outras espécies. Comunidade, conjunto de população dividindo o mesmo espaço. População é o conjunto de indivíduos da mesma espécie que vive em uma mesma área em um determinado período. Nós temos aqui a população de tigres, na nossa linda e amada imagem. Nós temos população de cogumelos e nós temos população de lagartas. Professora, os tigres, eles têm população? Tem, eles têm população de tigres. Professora, cogumelos e cogumelos têm população? Tem. Várias espécies de cogumelos dividindo o mesmo espaço. Professora, e a população das lagartas? Também a população das lagartas, eles têm sim uma população e por isso eles dividem o mesmo espaço. O que é uma cadeia alimentar? Uma cadeia alimentar é uma sequência de organismos integrados por relação de alimentação. Professor, o que seria integrados? Nessa cadeia alimentar, nós temos os seres que eles dependem de outros seres. São divididos em níveis. Nós temos nível 1, nível 2 e nível 3. Professora, nós temos o 4º nível? Temos o 4º nível, porém eu não apresentei a vocês, mas irei falar um pouquinho. Primeiro nível, nível trófico. Professor, o primeiro nível, produtor, sim, produtor. São aqueles seres os quais produzem seu próprio alimento. Quem são esses seres, professora? São seres que fazem parte do reino das plantas. São seres que produzem o seu próprio alimento. E por isso eles são chamados de seres fotossintetizantes. Professor, o que seriam seres fotossintetizantes? São seres que produzem o seu próprio alimento e são capazes de produzir o oxigênio. São eles, as plantas. Nós temos aí a cenoura. Cenoura sendo produtor. Nós temos o segundo nível trófico. Nós temos o coelho, consumidor primário. Por que, professor, ele seria o consumidor primário? Porque ele vai consumir a cenourinha. Professora, e o consumidor secundário? Ele irá consumir o coelho. Fazem parte da biótica. Animais, plantas, fungos protozoários, algas e bactérias. Parte abiótica. Água, ar, solo, luz solar, temperatura e umidade. Professora, como que eu posso separar biótico de abiótico? Pessoal, vejam só. Biótico, tudo aquilo que possui vida. Então, nós temos animais, plantas, fungos, protozoários, algas e bactérias. Parte abiótica, professora. Água, ar,
Solo, luz solar, temperatura e unidade. Comunidade. As populações não existem isoladas. Em cada local, as populações integram e organizam-se em comunidade. Designa-se comunidade o conjunto de população que vive em um determinado local habitado, que se relacionam entre si. Então, voltando, pessoal, comunidade são populações que vivem no mesmo habitat, dividem o mesmo espaço. Nós temos aqui algumas espécies e que elas dividem o mesmo habitat. Como são chamados, professora? Chamados de comunidade. Espécie é um conjunto de indivíduos com semelhanças que são capazes de se reproduzir naturalmente, descendentes férteis ou híbridos, estéreis. Exemplos, Phyllodecatus, Oryctys dioica, Iboa crustictor e etc. Nós temos quais filos, professoras? A professora aí nós temos gatinho, nós temos uma foca e nós temos uma cascavel. Ecologia, vamos falar ainda um pouquinho de ecologia. Habitat é o lugar onde uma população de indivíduos pode ser encontrada. Nicho ecológico. O nicho ecológico informa a ocupação do organismo no ambiente, às custas de que se alimentam, a que servem de alimento e como se reproduzem, ou seja, e etc. Meio ambiente é um meio não vivo e vivo que cerca o ser vivo. Então, no meio ambiente, nós temos ser não vivo e nós temos ser vivo que cerca o ambiente. Para casa, vamos lá, meus amores, observem o item, aplique os seus conhecimentos do livro didático, localizado na página 83, exercício de fixação que vai da 6ª até a 10ª questão referente ao assunto proposto. Não esqueçam de fazer as atividades. Deixa um likezinho de vocês, olha, legal, tá certo? Mandem as fotos para os grupos de WhatsApp de vocês, com a participação de vocês. Ficarei muito feliz em recebê-las.